Olá, mulheres! Bom dia, graça e paz. Aqui é a Alessandra, do Amor à Palavra, e nós estamos juntas na nossa série de devocionais íntimos de Deus. Hoje é o nosso quarto dia e o nosso texto de hoje tem como título Intimidade sem intermediários. O versículo base para o nosso estudo de hoje se encontra em 2 Timóteo, o 1 Timóteo, o capítulo 2, versículo de número 5, que diz assim para nós: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, hoje nós vamos falar sobre esse caminho de intimidade que nós temos com o Pai, esse caminho através de Jesus, livre de intermediários. Para isso, eu quero te convidar também a vir comigo numa reflexão que se encontra lá em Êxodo, no capítulo de número 32. Êxodo 32. Quando Israel fez um bezerro de ouro e começou a adorar a imagem, dizendo que era o que os tinha libertado do Egito, Deus ficou muito zangado e decidiu destruir tudo e começar de novo com Moisés. A passagem de Êxodo 32 nos mostra esse momento. Moisés estava ali no monte já há 40 noites, onde ele estava recebendo do Senhor ali as instruções para conduzir o seu povo. Porém, o povo, vendo que Moisés tardava em voltar, constroem para si um bezerro de ouro para levantá-lo e colocá-lo como posição de Deus para eles, imaginando em seu coração que Moisés não retornaria. E diz a palavra que a ira do Senhor se acendeu contra o povo. E o Senhor, ele diz ali para Moisés naquele monte para que pudesse, É tão interessante que o Deus Todo-Poderoso pedindo permissão para Moisés que o deixasse destruir todo aquele povo obstinado que sempre se rebelava contra ele, e que começasse através de Moisés um novo povo, uma nova nação. Mas então a palavra diz que Moisés, como intercessor, ele pediu uma oportunidade para o povo, ele intercede pelo povo, ele ora ao Senhor e o Senhor assim age com misericórdia. Mas então nós vamos ver relatado que lá no versículo 26 do capítulo 32 de Êxodo, diz que Moisés ele se põe em pé na porta do arraial e diz: quem é do Senhor que vem a mim? E então diz a palavra que se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Então nós vamos ver que quando ele faz essa linha de separação e pergunta quem quer estar ao lado do Senhor para viver de acordo com o Senhor, a única tribo que tomou a decisão certa foi a tribo de Levi. A partir daí, Deus estabeleceu que somente os levitas lhe serviriam e seriam os intermediários entre Deus e o resto do povo. Toda a linhagem de sacerdotes, ministros do Senhor e intercessores do povo viriam da tribo de Levi. Então nós vamos ver na história, ali o sumo sacerdote, os sacerdotes todos viriam da tribo de Levi. Assim foi até a época de Jesus. Isso é o que tanto nos custa mudar essa mentalidade de que nós precisamos, a ideia de que nós precisamos de intermediários. Porém, nós vamos aprender que essa ideia nunca esteve nos planos originais de Deus. A proposta de Deus com Adão era intimidade e governo. Deus se relacionaria com o homem todos os dias. Deus teria uma vida de relacionamento e o homem governaria sobre a criação, sobre a terra. Porém, por causa do pecado, ele separou uma nação de todas as nações, Após a queda do homem, após o episódio mais triste da humanidade que está relatado em Gênesis capítulo 3, o pecado entra no mundo e o Senhor então ele separa o quê? Uma nação entre todas as nações.
E ele diz: farei de vocês o meu tesouro especial, um reino de sacerdote. Isso está lá em Êxodo 19, do versículo 5 ao 6, que é uma passagem que eu amo. E o Senhor, ele diz: e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que Moisés deveria falar ao povo de Israel. Então nós vamos ver que a ideia era uma nação onde todos fossem sacerdotes, não alguns. Mas devido à falta de compromisso e determinação, Deus então ele separa apenas os levitas. Deus, queridas, ele tinha um propósito ao salvar os israelitas da escravidão, o qual ele estava pronto para revelar. Israel tornar-se-ia um reino de sacerdotes e uma nação santa, através da qual as pessoas poderiam se aproximar de Deus livremente. Mas não demorou muito tempo para que o povo corrompesse o plano de Deus. Então o Senhor estabeleceu os descendentes de Arão, da tribo de Levi, como sacerdote, representando o que toda a nação deveria ter sido. Com a vinda de Cristo, Deus novamente estendeu seu plano a todos os que creem. Nós temos de ser santos, sacerdócio real, está relatado em 1 Pedro 2,9. A morte e a ressurreição de Cristo permitiram que cada um de nós pudéssemos nos aproximar livremente de Deus. Quando Cristo morreu na cruz, o véu foi rasgado e com seu sangue ele abriu um novo e vivo caminho de livre acesso à sua presença. Se fala de um novo caminho, significa que não existia antes da aliança. Na nova aliança, não há intermediários entre Deus e os homens, somente Cristo, é o que nós lemos em 1 Timóteo 2,5. O Pai, ele teve o prazer de mudar a regra. Agora, através de Cristo, quem se aproximar tem confiança, com confiança diante de Deus, pode ter acesso ao trono da graça, já não com sacrifícios de animais, senão com o sacrifício de louvor, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Nós não precisamos mais sacrificar animais, queridas, porque o sacrifício perfeito já foi feito através da cruz de Cristo, através da entrega de Cristo por amor a nós. Ele foi o sacrifício perfeito e o sacrifício único para que os nossos pecados viessem a ser perdoados. Através de Cristo, Ele é o caminho que me leva a Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos livre acesso ao Pai, não precisamos de nada nem ninguém para nos levar até lá. Não precisamos de rituais elaborados, de ofertas especiais, não. A vida de Cristo foi oferta perfeita para nos permitir entrar. Ele pagou o preço. A palavra diz que ele rasgou a cédula de pecado, de dívida que havia contra nós e a cravou na cruz. O Senhor, ele nos libertou da escravidão do pecado, da escravidão da morte. Nós hoje somos livres em Cristo, com livre acesso a Deus. Jesus, ele é o único intermediário. Ele é o único intercessor que Deus nos proporcionou para nos chegarmos a Ele. Por isso que a palavra diz que tudo o que pedirdes ao Pai, em nome do Filho, Ele vos concederá. E mais, queridas, nós temos habitando em nós o Espírito Santo de Deus. Essa ideia da Trindade é algo tão lindo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Nós somos morada do Espírito Santo de Deus nessa terra. E o Espírito Santo de Deus que habita em nós, mas que também é o Espírito de Deus, ele é o meio de comunicação do Pai conosco, com os cristãos na terra. O Espírito Santo de Deus que está também na glória com Deus, ele está lá e ele conhece o que está no coração do Pai, o que está os planos e projetos de Deus para com a nossa vida, e esse Espírito Santo que é de Deus e habita em nós, comunica com o nosso espírito qual é a vontade de Deus para a sua vida. Por isso que a oração,
A oração é algo tão profundo e tremendo, porque através da oração, o Espírito Santo revela ao nosso coração o que está no coração de Deus. E o Espírito Santo leva a nossa dor, a nossa oração, que muitas vezes nós não conseguimos exprimir, nós não conseguimos falar com palavras. O Espírito Santo, ele leva ao Pai. E assim nós conseguimos ter esse relacionamento que foi criado através de Cristo Jesus, na nova aliança. Cristo, ele está ao lado do Pai. E ele é o advogado fiel, porque quando nós pecamos, quando nós transgredimos e falhamos, mas nos voltamos para a cruz, nos arrependemos dos nossos pecados, quando o Pai olha para a nossa vida, ele não vê o pecado, ele vê o sangue de Cristo. O sangue de Cristo ele nos purifica, ele nos liberta, nós fomos marcados com o sangue de Cristo, assim como aquele sangue lá em Êxodo, quando o Senhor estava libertando o povo do Egito, a última praga, quando o povo ele marca ali os umbrais das portas com o sangue do Cordeiro para que o anjo da morte passasse pela casa dos israelitas e não entrasse. Assim é na nossa vida o sangue de Cristo, o Cordeiro perfeito e imaculado está sobre a nossa vida. E quando o mal vem para nos atacar, nós somos lavados e remidos pelo sangue e o inimigo não nos toca. Queridas, nós temos esse privilégio da nova aliança, nós vivemos no tempo da graça, não desperdice isso. Seria bom examinar as nossas vidas para ver se não estamos dependendo de algo ou de alguém para entrar na presença de Deus. Nós temos que entender que nós não precisamos de entretenimento, né? Hoje em dia as igrejas têm tantas igrejas buscando entretenimentos para atrair o povo, para atrair as pessoas. Você não precisa disso para atrair, para estar na presença de Deus. Paulo e Silas na prisão de Filipos não possuíam nada do que mencionamos quanto a entretenimento, mas eles adoravam o Pai. E foi tão bem recebida por ele a adoração que aquela prisão rompeu e eles foram libertos. Então nós precisamos, queridas, pararmos de condicionar a nossa vida de comunhão e intimidade com Deus a intermediários, a coisas, a pessoas que nós julgamos ser necessárias para estarmos diante de Deus. O Senhor, ele te chama para o teu quarto. Entra para o teu quarto, fecha a porta e ora. Ora a Deus que está em secreto, que o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Você tem livre acesso. O véu que separava o tabernáculo, que separava ali o lugar santíssimo, onde ficava a arca da aliança que simbolizava, que continha a presença de Deus, aquele véu, né, ele foi rasgado de alto a baixo. Porque o véu do templo representava esse véu do tabernáculo. E então nós entendemos que Cristo, agora, que Deus, ele através de Cristo, ele se faz presente na nossa vida. Nós temos esse livre acesso, nós voltamos ao plano original de Deus. Porque Deus nunca quis no seu coração ter intermediários. Ele sempre quis que todo o povo tivesse um coração voltado para ele. Reflita, você se lembra daqueles que o ajudaram a se conectar mais com o Pai? Então agradeça a Deus por ele. Desfrute da sua intimidade direta e inseparável com Cristo. Ore, agradeça por ter livre acesso ao Pai. Agradeça por não precisar que um homem seja intermediário em seu relacionamento com Deus. Peça a Ele que lhe mostre se você estiver colocando intermediários e, se for o caso, renuncie a isso. Amém, queridas? Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.